Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Um sistema de trânsito é uma rede complexa de elementos interconectados que trabalham juntos para garantir o fluxo seguro e eficiente de veículos e pedestres nas vias públicas. Pelo menos uma dúzia de componentes integram essa rede, sendo que o elemento pedestre é o usuário essencial do sistema de trânsito. E quando o pedestre decide se locomover numa bicicleta, ele ganha outro status. Como ciclista, além das facilidades de deslocamento ou mesmo de diversão, ele passa a integrar a categoria veículos. Só que ele fica sendo o mais frágil deles. Normalmente, também passa a se expor ainda mais aos riscos e perigos do trânsito. Eu sou William França e para saber se as nossas cidades estão sendo devidamente preparadas para atender melhor os pedestres e os ciclistas, que eu converso agora com o deputado Jonas Donizete, que representa o estado de São Paulo pelo PSB e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. William, muito obrigado, eu que agradeço, e poder falar de um tema que você já fez aí as especificações, tem sido cada vez mais constante. A bicicleta presente no trânsito das cidades, seja ela no lazer, seja ela também na locomoção do dia a dia, para o trabalho, para o estudo. Então eu acho que é um debate interessante que a gente vai ter e que nós estamos tendo aqui na Câmara dos Deputados. O senhor falou de debate, o senhor é o autor de um requerimento que vai promover na Comissão de Viação de Transportes aqui da Casa um debate cujo título é A Mobilidade Urbana sob o olhar do ciclista e do pedestre. Do que vai tratar essa proposta aqui? William, nós convidamos vários, são chamados cicloativistas, né? São pessoas que têm, assim, milhares, alguns milhões de seguidores até em redes sociais. São pessoas que têm, assim, uma cultura de usar a bicicleta, né? E, por exemplo, as cidades, elas foram, de um tempo, de algumas décadas para cá, elas foram pensadas para o carro. Você, na apresentação, você definiu muito bem. A personagem principal do todo o sistema de mobilidade é o pedestre, né? A gente tem que fazer as coisas pensando no pedestre, as cidades também, o quanto mais as pessoas puderem se locomover a pé, mas a gente sabe com segurança, né? Com segurança, mas a gente sabe que tem distâncias que a pessoa se utiliza da bicicleta. Se nós pegarmos as grandes capitais do mundo, a bicicleta é presente assim demais na vida das pessoas. E lugares que têm um clima muito mais frio do que o nosso, que se torna algo muito mais difícil, né? Porque você pode ver, uma coisa é você andar num dia que está com uma temperatura agradável, outra coisa é um dia que está um vento, frio. Nós temos cidades abaixo de zero que mesmo assim as pessoas se utilizam de bicicleta. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil, fui prefeito de Campinas, a fazer um plano cicloviário. E esse plano leva em conta a participação da bicicleta na mobilidade urbana. Como é que isso, em que ano, por favor? Foi em 2014 que ele foi elaborado junto com os cicloativistas. E não faz muito tempo, então, que começou a ser pensado nisso? Não, o Brasil, isso é muito recente no Brasil, né? Por isso que existe esse cicloativismo, que são pessoas que se dedicam a essa causa. E agora, a experiência que eu tive no Executivo, eu estou trazendo aqui para o Legislativo. Porque lá nós fizemos uma lei no âmbito municipal. Agora nós queremos fazer esse debate, já existe, né, no sistema, no Código de Trânsito, várias coisas pertinentes à bicicleta. Mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu fiz em Campinas. Nós pegamos alguns motoristas de ônibus e invertemos. Pusemos eles para pedalar e os ônibus passando perto deles, para que eles tivessem a sensação que uma pessoa na bicicleta tem quando passa principalmente um veículo pesado ao lado. Então, né? O deslocamento do ar, aquele susto, exatamente. Né? Então, a regra diz que o motorista deve se manter distante do ciclista em torno de 1,5 metro. Mas isso é meio difícil, às vezes, no dia a dia. No dia a dia, né? As ruas às vezes são apertadas. Então, uma coisa e qual foi o resultado dessa experiência? Foi muito interessante, porque eles deram depoimentos assim, que eles passariam a dirigir com mais cuidado quando percebessem uma pessoa com bicicleta, né?
uma coisa... O senhor anotou algum tipo de estatística no seu município? Houve alguma redução? Redução de acidentes, de mortes de mortes, né? Uma coisa que é importante a gente registrar é que os ciclistas, eles adquiriram uma consciência de andar com capacete, né, protegidos, e eles terem as suas responsabilidades, porque antes isso não tinha. Muitos motoristas que podem estar acompanhando aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, eles vão falar, poxa, mas às vezes o ciclista abusa. Tem ainda, mas diminuiu muito. Andar na contramão, andar sem sinalização, fazer aquelas manobras na frente dos carros. Então, os ciclistas já estão cumprindo o papel deles. Nós devemos agora fazer com que os motoristas de automóveis, de veículos mais pesados, compreendam também a existência desse novo componente no trânsito. Não é tão novo assim, mas ele tem se tornado cada vez mais intenso. E qual é a ideia, William? A ideia é, se a pessoa quiser se locomover do ponto inicial ao ponto final de onde ele vai de bicicleta, ótimo. Mas se não, se ela quiser, por exemplo, ir até um terminal de ônibus, porque às vezes o terminal fica um pouco distante da casa dela, e deixar a bicicleta lá, a gente chama de fazer uma perna, né, do trajeto. Vai com o transporte coletivo para o trabalho e depois na volta utiliza a bicicleta também para acabar de chegar em casa. Aí tem que ter algum tipo de integração. De uma garagem, um depósito, para que as bicicletas fiquem armazenadas. Né? Esse, por exemplo, é um desejo, um pedido dos cicloativistas, que os terminais de ônibus tenham locais apropriados para deixar a bicicleta. Um bicicletário, vamos dizer Exatamente. E é uma coisa simples, praticamente um ferro onde ele possa ali prender a bicicleta com um cadeado para não ter o perigo do roubo da bicicleta, né? E quanto mais se for fazendo essa integração nas cidades onde tem metrô, onde tem trem, né? Nós não temos tantas cidades no Brasil, o transporte metroviário ainda é tímido no nosso país, é mais um transporte sobre rodas, são mais ônibus no transporte urbano, mas a gente precisa também criar essa cultura de fazer essa integração para que as pessoas possam se utilizar da bicicleta no seu dia a dia. Porque nós temos hoje muito também lazer, que é importante também. Eu falei aqui de Campinas, que eu administrei, é uma cidade de 800 quilômetros quadrados, 400 urbano e 400 rural. Nesse trecho rural tem muitas bicicross, né, que eles fazem muitas lá. Trilhas, muitas trilhas, né? E nós fizemos um trabalho lá também de nomenclatura dessas trilhas. Então, essa audiência pública, primeiro, a gente quer ouvir os ciclistas, né? E depois também nós vamos ouvir as autoridades de trânsito, o que pode ser feito para melhorar. Vamos também ter representantes de entidades ligadas a prefeituras, para que possam também dar a sua opinião, a sua sugestão, porque é um assunto muito, muito afeito às cidades, né? A gente tem que ter uma regulamentação nacional, mas é um assunto muito pertinente a municípios. E nós temos municípios, principalmente municípios praianos, que são cidades planas, né, aonde o uso da bicicleta está no primeiro lugar do transporte das pessoas. Nem sempre tem uma ciclovia, uma ciclofaixa, algum equipamento ordenado. Exatamente. Né? Por isso o senhor citou essa questão dos municípios, eu tenho um dado aqui, uma cidade próxima, eu sou de Campinas, o município de São Paulo mesmo, tem uma estatística aqui do número de óbitos que ocorreram envolvendo ciclistas, quase 60% aconteceram em vias municipais e 40% nas rodovias, ou seja, é aquilo que o senhor é um problema de prefeitura mesmo, é uma questão de cidade, do cotidiano das pessoas, não é isso? Eu acho que a educação para o trânsito é uma coisa muito importante, né? E eu percebo que a gente está conseguindo um bom resultado nisso. Eu vejo que a nova geração que vem vindo já tem uma consciência maior, até mesmo porque muitas prefeituras, muitos órgãos públicos, eles fazem palestras sobre questão de trânsito, né? E as crianças, elas têm uma percepção muito rápida sobre as coisas. Então, nós temos condições de formar motoristas mais conscientes, né? E tem aumentado demais o número de pessoas que se utilizam de bicicleta, por uma questão de ser um transporte saudável, né? É um transporte que não é poluente e também é um transporte que não gera custo,
nem para quem pratica, nem para quem usa e também gera benefícios, né? Gera benefícios para a saúde, exatamente. Você pega, cada vez mais, nós estamos falando aqui da capital federal, eu mesmo aqui quando estou em Brasília vejo grupos noturnos, né? Aqui mesmo na Esplanada, em torno do Congresso, toda quarta-feira ou quinta tem um grupo que circula à noite. Grupo assim de grande quantidade de ciclistas, né? Que praticam esporte e que faz benefício para a saúde. Eu acho que essa audiência pública, ela é para enriquecer aí políticas públicas para incentivar a parte do ciclismo. Tá, nosso tempo está se esgotando, mas eu não gostaria de terminar sem fazer uma pergunta. Nós agora temos as bicicletas elétricas, né, ou patinete elétrico, enfim, é uma nova categoria que agora foi agregada à velocidade. Como é que os senhores pensam em tratar desse assunto também nessa audiência? Eu acho que vai aparecer, mas a bicicleta elétrica, ela não, ao contrário do que muita gente pensa, ela não desenvolve muita velocidade. Ela é como se fosse um auxiliar em cidades que não são planas, né? É por isso que existe uma expectativa que o futuro a bicicleta esteja cada vez mais presente. Porque aonde tem o terreno plano, a geografia plana, seja a cidade praiana, ou vou falar uma cidade perto de Campinas que é muito plana, que é Indaiatuba, a presença da bicicleta é muito constante, né? Agora, se você tem esse auxiliar elétrico, que aí na subida aciona o motor elétrico, aí compensa também naquelas cidades que têm uma geografia mais montanhosa para que a bicicleta também esteja presente. Deputado Jonas Donizete, desejo sucesso na audiência pública e efetividade nas suas ações aqui na Câmara. Muito obrigado, William. Um abraço a todos que nos acompanharam. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.